Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, primeira semana do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a iluminar esse dia com a meditação da palavra, que está em Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, Jesus nos fala nesse Evangelho segundo São Mateus que Deus vai reunir homens e mulheres de todos os povos da terra que formarão um só rebanho. Deus é esse grande pastor que na sua igreja, que é o seu redil, ou seja, que é o seu cercado, nessa igreja, Deus cumpriu em Jesus e pelos apóstolos esse propósito de reunir ao longo dos séculos homens e mulheres de todas as nações, raças, línguas e cores num único e mesmo rebanho, que tem um único pastor, que é o Senhor Jesus. Essa é a igreja e nós fazemos parte dessa igreja. Mas, preste bem atenção, fazer parte da igreja não significa dizer que eu terei parte no reino dos céus. Mas como assim, padre? Eu sou batizado, eu frequento a igreja. Há quantos batizados que frequentam a igreja, mas que vivem como se fossem pagãos? Quantos são aqueles que semanalmente recebem a Eucaristia, mas passam pelos irmãos na rua e não são capazes de dar um bom dia ou boa tarde? Às vezes até dentro da própria igreja. Outro dia mesmo na missa aqui na paróquia onde eu trabalho, eu perguntei ao povo: gente, será que eu fiquei tão feio assim com esse olho fechado? Ou tem gente achando que é contagiosa essa queda da pálpebra, que nem sequer me dá boa tarde, bom dia ou pega a minha mão? Ora, aquilo que eu sou na frente de Deus, eu tenho que ser também na frente dos irmãos. Se eu sou o irmão reunido pelo mesmo Senhor e pastor, eu tenho que dar aos meus irmãos aquilo que o próprio pastor, que é Jesus, deu a mim. Jesus me deu atenção, eu tenho que dar atenção aos meus irmãos. Jesus perdoou os meus pecados, eu tenho que perdoar também os meus irmãos.
Jesus me cumula de bênçãos, eu tenho que rogar a Jesus que derrame bênção sobre a vida dos meus irmãos. Agora, como é que eu quero chegar ao céu se eu não sei servir a Jesus nos meus irmãos? Até porque eu preciso me recordar de uma coisa: o céu não vai ser um espaço VIP, onde só eu estarei. O céu é comunidade. Aliás, tudo é comunidade. Por quê? Porque tudo é um transbordar do amor da Santíssima Trindade. Comunidade de 3 pessoas que, no transbordamento do seu amor, gerou todos nós e o universo. A comunhão entre os 3. E deve haver comunhão também entre nós. Como é que eu posso ir à igreja tranquilo, sereno, receber o corpo do Senhor, ouvir a palavra, se eu sei que o meu vizinho está passando necessidades e eu nada faço para ajudá-lo? Como é que eu posso estar à frente de um movimento, de uma pastoral, de algum apostolado na vida da igreja, se eu não sou capaz de dar o testemunho dentro de casa e evangelizar os meus? Que tipo de cristão eu sou? Que não olho as necessidades do irmão, que não estou aí disposto a partilhar o que eu tenho, seja espiritual ou seja material? Como é que eu posso me dizer cristão, seguidor de Jesus, se eu tenho olhos só para mim? Jesus diz no Evangelho, é claríssimo: aquele que acolheu os outros, porque os outros vieram de sua parte, esses serão recebidos no reino que o Senhor preparou para eles desde toda a eternidade. Estes serão as ovelhas. Mas aqueles que não são capazes de olhar para a necessidade do outro serão tratados como cabritos. E entrarão na eternidade? Não. Serão lançados ao fogo do inferno, que o Senhor diz aqui no Evangelho existir. Tem gente hoje em dia dizendo que o inferno não existe, que o demônio não existe, que o pecado não existe. Existem. Existem. Jesus falou deles no Evangelho. Aliás, isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa falar aqui. Há muita gente que acha que Jesus, quando vier novamente para julgar o céu e a terra, virá como cordeiro, manso, humilde. O cordeiro já veio, morreu na cruz para nos salvar. Quem virá novamente é o leão da tribo de Judá. No cordeiro eu consigo fazer carícias, no leão, não. O leão virá e dará a cada um a sua paga, segundo o bem ou o mal que cada um de nós fizemos. Então, irmãos e irmãs caríssimos, não percamos tempo. Urge a nossa conversão, urge a nossa mudança de vida. Deus precisa de nós, convertidos, com o Evangelho no nosso interior, com uma vida nova diante dos olhos dos irmãos. Que Deus te abençoe e até amanhã.